um motivo de preocupação, né, Flávio, Bruno, pro torcedor do Flamengo, e é sim, pra mim, motivo de preocupação, é a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto. Porque essa dupla tá começando a se entrosar, os dois estão jogando bem, tem o Renato Augusto ainda, que se chegar bem pra essa final, é um jogador muito decisivo, então é muito bom o Flamengo abrir o olho e se preocupar bastante com esse Corinthians, porque se fala muito, é favorito, o Flamengo é favorito, mas o Corinthians, se esses caras jogarem o máximo deles, é um time chato. Bruno, olha os números do Yuri e do Roger Guedes juntos, desde que eles começaram a fazer essa dupla. São 11 jogos, 20 gols do Corinthians, e aí você tem 7 gols do Yuri Alberto, 4 gols do Roger Guedes, 1 assistência do Yuri Alberto e 2 assistências do Roger Guedes. Ou seja, 65% dos gols do Corinthians tiveram participações desses dois. E é uma dupla que está conseguindo se encaixar, né, Bruno? Eu acho que vale o Dorival Júnior ficar bem preocupado com esses dois caras que estão se entrosando no ataque do Corinthians. Claro, lembrando que ainda tem o Renato Augusto, que é um monstro, que se chegar bem, também é muito decisivo. O time titular do Corinthians é bom. Esse time aí que tá, quando consegue jogar com esse time, é um time bom, né? O Corinthians, ele teve muito problema durante a temporada de lesão, aí as trocas que o treinador fez, alguns jogadores chegaram já com a temporada rolando, mas esse time titular, ele é bom, ele é um time chato, é um time que compete. A dupla é boa, o Yuri Alberto é muito bom jogador, o Yuri Alberto, ele é um cara que dentro do normal não estaria no Brasil, ele é um centroavante de 20 e poucos anos, 21 anos, né, um cara que tem mobilidade, faz gol, tá mais adaptado ao Corinthians. Esse time é bom. Eu imagino que tanto o Corinthians quanto o Flamengo, aí eu não tenho dados científicos. Bruno, deixa eu só te dar uma informação também, que o Maicon já está em processo de recuperação e pode já participar do primeiro jogo contra o Flamengo. Tem a possibilidade. Provavelmente no banco, né? Acho que ele não vai mexer no time que está jogando, porque o Maicon ficou bastante tempo fora, né? Ele está com o Vera e com o Duqueiroz. Eu imagino que pelo que eles têm feito, né? Não sou médico, não sou fisiologista, não tenho os dados científicos, mas é só analisando o que os treinadores têm feito antes dos grandes jogos. O jogo de ida é quarta que vem, dia 12, entre Corinthians e Flamengo aqui em São Paulo. Pelo que os treinadores têm feito, não só desses times, mas de quase todos, eu imagino que os dois vão usar time titular agora, meio de semana. O Corinthians joga hoje, o Flamengo é amanhã, né, contra o Inter. E depois vão jogar no fim de semana com o time reserva. Tem sido isso. Antes de jogos decisivos, eles têm usado, uma semana antes de jogos decisivos, eles têm usado o time titular. Palmeiras e Flamengo fizeram isso antes da final da Libertadores no ano passado. Acho que vai ser a mesma coisa. Corinthians e Flamengo, quase todos os titulares hoje e amanhã, e no fim de semana com reservas. Flávio vai falar? Depois eu quero falar. Então, realmente esses números do pilhado, o Yuri Alberto e o Roger Guedes, é claro que a coisa melhorou no Corinthians, sem dúvida melhorou. Mas para mim passa tudo pelo Renato Augusto. Se o Renato Augusto joga uma coisa, se ele não joga outra, sem desmerecer principalmente o Yuri Alberto. O Roger Guedes eu acho bem mais ou menos. Acho que ele acha que é mais do que é. Não, Alberto... mais ou menos não. Eu acho que ele é bom, mas aí eu concordo. Ele acha que é mais do que é. Eu acho que ele é nota 6. Ele é bom, mas ele acha que ele é craque. Eu acho ele nota 6 e não passa disso. O Yuri Alberto eu acho que sim, é um jogador legal. Acho que o Roger Guedes, num time bem montadinho, ele vai funcionar, mas não é tanto. Mas o Renato Augusto pode fazer diferença. Mas pode fazer diferença de maneira relativa. Porque você olha o outro lado, tem quem? Pedro e Gabigol. Então, Roger Guedes e Yuri Alberto tem Pedro e Gabigol. Você tem o Renato Augusto, que é maravilhoso. Tem um cara que não chega ao nível do Renato Augusto, para mim, mas é o Arrascaeta. Chega bem perto e está mais inteiro fisicamente. Então, sabe, tudo tem a sua relatividade. Agora, que o Corinthians melhorou. Mas acho que o Corinthians tem que ficar muito mais ligado do que o Flamengo. Para mim, o Flamengo é bem favorito nessa decisão. Mas o que eu digo é que eles estão evoluindo, entendeu, Flávio? Estão evoluindo, então é bom o Flamengo ficar atento. Isso é verdade. Porque o Corinthians está evoluindo, está tendo melhores atuações, está fazendo mais gols. Principalmente com o Renato Augusto. Por exemplo, eu acho que o Flamengo é favorito no confronto, mas não acho que ele vai ganhar os 2 jogos como ele ganhou na Libertadores. Acho que aqui ele não ganha. Acho que aqui o Corinthians consegue ou empatar ou vencer. Eu acho que a diferença diminuiu daquele confronto. Vamp, você acha que hoje o Yuri Alberto é o principal jogador do Corinthians? Não, tá jogando muito bem. Yuri Alberto e Roger Guedes, como você falou, com a presença do Renato Augusto, o Fausto Vera também, que chegou à contratação imediata, vem subindo de produção a cada jogo. Balbuena deu uma segurança maior ali
na parte defensiva, né? Eu gosto muito do Dudu Queiroz, né? Depois que botou essa turma aí, botou essa cavalaria reunida, o Corinthians faz boas partidas mesmo. Ó. No último jogo, o lance do gol do Yuri Alberto, uma jogadaça, depois a parte individual do Roger Guedes. E aí segurou mesmo o segundo tempo, aí começou a tocar a bola por nada, não precisava mais agredir. Né? O Cuiabá tá ali na zona de rebaixamento sem força nenhuma, fez uma partida tranquila. Mas não passa tudo pelo Renato Augusto? Tudo, ele é o craque. Então, se ele sair, Só aí... que se ele sair, aí... falando, e ele sozinho já para pensar contra Arrascaeta e Everton Ribeiro, é 1-2. Tem isso também. Não, digo, ele é o cara. É o cara. Com ele todo mundo sobe. Ele é o principal jogador do time. Esse é o negócio. E aí você vai ficar ali com Adson e Mosquito para ver quem vai ser. Se o Maicon recuperar, tiver inteiro, que o Maicon machucou foi contra o Flamengo. Foi, na Libertadores. 0-0. Eu ainda botaria o Maicon no meio campo e tiraria o Mosquito ou o Adson. Jogaria só com o Roger Guedes. Dá uma reforçada? O quê? Com o Maicon, do Queiroz, Fausto Vera e deixava o Renato Augusto à vontade, corre atrás de ninguém, com os dois lá. Marcando os dois caras do Flamengo. Lógico. Eu ainda meteria o Maicon e sacaria o Mosquito ou o Adson. Aí, para depender como acontece o jogo, você pode mudar e fazer várias formas aí com esse pessoal no banco. O Maicon recuperado, eu começaria com o Maicon. Né, Pirata? Você já coloca o Maicon no primeiro jogo? Os caras estão treinando, tem um monte que treina todo dia. Mas não tem um negócio do ritmo de jogo, Vamp? O cara tá parado há quanto tempo? O Maicon 2 tá meses. aí... 2 meses por aí. Acho que até um pouco mais de 2 meses. O jogo do Flamengo na ida aqui, na Libertadores. Um jogador como o Maicon não desaprende, não. Tem um monte de Não é desaprender, mas ritmo de jogo. Você pegar um ataque como o do Flamengo pra você marcar sem ritmo, não interfere? Aqui, bota ele no cangote. Ô, Maicon, fica ali. Conversa com o Arrascaeta lá, você que é amigo dele. Porque, você tem Fausto Vera e do Queiroz, pô. Então, são 2 bons jogadores. Ele quer tirar tiraria o Mosquito. Tira o Mosquito. Bota 3 volantes. 3 volantes. O Vampeta tiraria o ali Mosquito. no meio. Isso aí, reforça o meio campo. Eu acho que é legal. Maicon Mosquito, meu vez o Maicon. Não, mas é verdade. Eu adoro essa hora que ele extravasa. Ele quer a barca fraca pra ele... Não, se o Flamengo não é a barca fraca. Flamengo faz um gol, você mete um gol. O Gordon não ganhou a lição, não, né? O Gordon perdeu. Não ganhou. O Gordon vai perder. E o Eduardo Bandeira de Melo ganhou. O Bandeira de Melo estou com mais. Ou seja, o torcedor do Flamengo sabe quem é quem, né? Sabe quem fez e quem usa. Quem fez e quem usa. Esse fez, esse usa. Quem fez, entrou. Quem usa, não entrou. Agora, vocês falaram do Renato Augusto, mas também com o Renato Augusto e sem o Yuri Alberto, o Corinthians jogava muito pior do que joga hoje. Então, o Yuri Alberto melhorou o ataque, você é louco. Ele mudou o patamar não, do time você é louco. Ele é muito bom. Rápido, forte, não cai. O problema daquele cara que bate, fica no chão, se torcendo. O Corinthians tem que fazer uma conta boa aí pra trazer, porque ele quer ficar, mas custa caro. Se o time da Rússia lá aceitar o Ivan e o Mantuan, dá uma batida boa. Se não, vai ficar difícil. E é difícil o Corinthians abrir mão desse jogador. Porque realmente ele faz... E ele é garoto, ele pode até ter... Foi bom que o Vitor Pereira agora reconheceu. Que o Vitor Pereira falava não pode jogar os dois. Digo, pô, esse cara tá de brincadeira. Vai ter que ser uma coisa assim, muito... Assim, o Zenit diminui muito. O Zenit pagou 30 milhões de euros. Nossa. Pelo mas quanto estão os dois? 25, 25 milhões de euros. O Ivan e o Mantuan, quanto valem os dois na negociação? É preço fixado, eu né? Acho que é só pagar a diferença. Eu acho que toda... Na linha, acho que o Bruno vai falar isso. Eu acho, eu acho que toda negociação com o time russo vai ser complicada. Não, mas é que tem valores, Vanderlei. Tipo assim, mas o Mantuan custa tudo bem, eu não atendo 7, e o Ivan 5, 12. Eu entendi. Faltam 25, faltam mais tudo bem, 13. Mas tudo vai ser complicado. Eu acho. Pode ser que não, nós saímos daqui e já deu negócio. Eu acho, tudo. Não vão atender telefone. Lembre-se que eles ficaram, claramente, é só acompanhar aqueles companheiros que estão bem próximos do futebol da Rússia. Eles ficaram muito incomodados com o que aconteceu. Eu não falei que foi correto ou não, não é isso. Tipo assim, começou a guerra, o pessoal tirou o time. Né? E eles se sentiram muito mal, além do governo, que não é nada doce. E o que eu falei da evolução do Corinthians é que está muito gritante isso. O Corinthians está crescendo na hora certa. Renato Augusto, desde que voltou de lesão, 12 jogos, 7 como titular, 2 gols, 6 assistências, 8 participações totais em gols, 26 passes decisivos, 5 grandes chances criadas.
83% de acerto nos passes, o Renato Augusto. E tem também, como a gente falou do Yuri Alberto, que gerou uma evolução nesse time do Corinthians, o Fausto Vera, que foi quando eu reagi ao Vamp que eu falei, opa, mas tem Fausto Vera e Duqueiroz. Ele falou, não, mas eu tiraria o Mosquito. Sim. Porque o Fausto Vera, desde que ele chegou, ele é o jogador da Série A com mais bolas recuperadas desde que estreou pelo Corinthians. Em 16 jogos, são 95 bolas recuperadas, 47 desarmes, 20 interceptações. É impressionante como os números do Corinthians nesse programa, Bruno, Sim. eles são muito bem apurados. São. Porque o Com todos os Kaique, detalhes. o nosso Kaique Lima, corintiano, ele traz tanto conteúdo de Corinthians, mas é impressionante como esses caras estão fazendo o Corinthians crescer dentro de campo no momento que está chegando a final da Copa do Brasil. Sim, isso. E o Corinthians deve jogar com seu time titular ali contra o Flamengo. E é um time bom. O Renato Augusto, ele faz muita diferença. O Renato Augusto é um craque, né? O Renato Augusto é um cara muito acima da média, é um cara inteligente para jogar e de muita qualidade. E o Fausto Vera tem ali uma questão, né? O Maicon é a segunda lesão do Maicon no ano. O Maicon já teve uma lesão antes, ficou um tempo fora, voltou e machucou de novo. Quando o Maicon saía, o Vitor Pereira ele tinha que usar o Cantígio, o Rony, eram esses caras que substituíam o Maicon. E nenhum deles conseguiu firmar. O Cantígio chegou até a jogar razoavelmente aí um momento e depois caiu de novo. O Vera, ele firmou ali e muda um pouquinho o posicionamento, né? O Vampeta, ele comenta todos os jogos do Corinthians praticamente. Com o Vera e Duqueiroz, o primeiro volante é o Fausto Vera. Ele o que dá saída de bola, fica. E o Duqueiroz que foi fazer a do Maicon. Tá saindo. O Duqueiroz passa mesmo. Sim, tem Os coragem. argentinos, o melhor eu acompanho muito o site argentino e tal. Para os argentinos, todos esses argentinos que vieram recentemente no Brasil, o que eles mais gostam, que eles entendem que é o melhor de todos, é o Fausto Vera. São posições diferentes. Tipo assim, Ele é do Argentina, entre ele e o Galopo, Era do entre Argentina ele Júnior. e os meninos do que o Palmeiras trouxe, o que eles falam... Ele participa bastante do jogo, ele pede a bola, ele pede a bola no pé do Já falei isso zagueiro. mais uma vez aqui. Todos eles gostam, todos que vieram, mas o que eles falam... Eu ainda acho que ele aí pede umas bolas fáceis ali na cabeça, mas ele é o que mais se apresenta para pegar essa bola e dar Mesmo essa que visão. quando a Duqueiroz e Maicon, o Du ficava mais e o Maicon saía, né? Agora, vamos dizer assim, no popular, o Vera é o 5, o Du passou a ser o 8. Queiroz é bom jogador, hein? Muito bom, entra na área. Nossa, ele é muito aquilo que eu falo, ele precisa só melhorar como João Gomes, fundamento de chute a gol. Mas o resto eles fazem tudo certinho. Marcam, saem pro jogo, ultrapassagem. É só remate pra gol. Porque se você for ver ó, o time titular do Corinthians, com esses caras que a gente está falando, é um time muito forte, Ivan. Sim, é bom. Você Vai tem jogar final. Cássio, Fagner. É o Gil que vai ser? Gil e Balbuena? Gil, não adianta inventar, é Gil. Gil e Balbuena. bota o Raul, Fábio Santos. Fábio Santos. Aí também. Aí você tem Fausto Vera, você botaria o Maicon. Maicon Duqueiroz. Faustão Vera, Maicon e Duqueiroz. É. Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. Aí você me paga 1.000 na hora. Olha só! Tá animado. Isso aí. Se esse português começar a inventar, dizer que porra, não inventa não. E tem mais, ó, ele tem que Ó, falar posso melhor. te lembrar uma coisinha Ó, rápida? eu Você me entendo deve- eu entendo que o Luiz Castro fala, o Abel fala, eu não entendo nada que o Vitor Pereira fala. Eu não entendo. Tá bom, nem- mas você entende o que eu falo, não entende? Você me deve 250, você vai me pagar ou não? Que 250 de quê? Que o Atlético Mineiro não foi campeão brasileiro. Acabou o time? Acabou? Ah, não é possível. O Palmeiras não acabou o campeonato? Não é possível. Não, tem quantos pontos na frente? Você Já não tem vai me 27? pagar. E do Del Valle São Paulo, como é que ficou? Ele ganhou essa. Ganhou. Foi a primeira que ele ganhou. Foi a primeira que ele ganhou, e ele aí? só tirou um prejuízo. Ah, tá, diminuiu da conta. Ele apostou que o Palmeiras não faria 6 pontos nos isso aí 3 não jogos. perdeu, fez 9. Palmeiras fez 9. É. Ele apostou 250. No Independente Del Valle, não, deixa eu falar. A Jovem Pan tá foda. No hein? Independente Del Valle, ele perdeu 200. Ele perdeu 200. Então ficou 50. Todo mundo Não, apostando nesse programa. A Jovem Pan tá Perdeu. pagando lá o Adriles com a Zoe Martini, com o Guto. Mas aí estão Os imitando a programas, gente. todo mundo tá apostando. Tão imitando a gente. Tá voando a O Jovem Perna Pan. apostou com o Constantino também. Constantino, tá voando. Estão imitando a gente. Mas tudo para instituição de caridade, viu? Que lá também. Você me deveria 50. Eu te perdoei. 250, Tô com pena de você você. perdoou. Tô com pena. 50. Mas agora você me deve Você 250. viu o São Paulo? Ele tá indo pro Sevilha, pro Wolverhampton. Bom, se ele não entende o que o Vitor Pereira fala, ele me entende, ele tá fingindo que não entende, 250 ele me deve. A gente vai para um break rápido na Rádio Jovem Pan e no YouTube da Jovem Pan, lembrando que ele tem R$1.000 apostados comigo na final da Libertadores e 1.000 na final da Copa do Brasil. Voltamos já já.